Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 12: O problema das dívidas. As dívidas, seguramente, não são a vontade de Deus para seus filhos. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 14, lemos que o Senhor tem um plano elevado para os seus fiéis, aqueles que o escutam atentamente e têm o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Esse plano consiste em abençoá-los e torná-los bem-sucedidos em vários aspectos, inclusive a ponto de poderem emprestar a muitas pessoas, em vez de precisarem tomar emprestado. Versículo 12. Transportando essa verdade para o campo financeiro, podemos dizer que, no elevado propósito divino, cada embaixador do reino deveria pertencer somente ao grupo dos superavitários, aqueles que têm dinheiro sobrando a ponto de poder emprestar, não dos deficitários, aqueles que precisam tomar emprestado porque lhes falta dinheiro. Infelizmente, não é bem assim que acontece hoje em dia. As dívidas fazem parte da realidade de muitos cristãos e a igreja, como um todo, vem sendo prejudicada por isso. Vários dos seus membros estão atormentados pelos cuidados do mundo, os quais sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mateus 13, versículo 22. Podemos assim concluir que as dívidas não estão nos planos de Deus, mas estão nos planos do diabo. Na Bíblia lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, versículo 7, Nova Versão Internacional. Quanto mais endividada uma pessoa estiver, menos liberdade ela terá. O dinheiro, que deveria ser somente um servo que trabalha a fim de multiplicar o patrimônio que o Senhor nos confiou, converte-se agora no imperador tirano a exigir tudo o que temos. Tempo, saúde, talentos e recursos que poderiam ser úteis à causa de Deus acabam sendo consumidos para pagar juros crescentes e dívidas intermináveis. Por tudo isso, deveríamos detestar toda espécie de dívida, dada a limitação que ela produz. Contrair uma dívida jamais deveria fazer parte dos nossos planos, ou, se ela for inevitável, deveríamos nos empenhar para nos livrar dela o quanto antes. Razões pelas quais as dívidas acontecem. Infelizmente, existem pessoas que acreditam que a dívida seja o único caminho para adquirir bens e formar patrimônio. Isso acontece por diversos fatores, sendo os principais a falta de planejamento, o imediatismo e a autossabotagem. Falta de planejamento consiste em delegar para outro a condução das finanças. Entenda uma coisa: se o credor tiver que decidir por você, ele não irá favorecer seus interesses, mas sim os dele. E quais são os interesses dele? Que você tome dinheiro emprestado. Afinal, é assim que ele ganha dinheiro. Se você quiser, de fato, gerir suas finanças com o propósito de colocar dinheiro no seu bolso, em vez do bolso dos outros, então planeje suas compras e aquisições a fim de poder pagar por elas à vista, sem a necessidade de financiamento. Imediatismo tem que ver com não saber esperar. Por natureza, não gostamos de esperar. Queremos satisfazer nossas vontades imediatamente. Porém, em se tratando de vontades que custam dinheiro, quando não temos dinheiro para satisfazê-las, somos automaticamente tentados a tomar emprestado o dinheiro dos outros. Autossabotagem é prejudicar a si mesmo. Pense um pouco sobre o que é pior para as finanças: pagar mais caro ou mais barato? Óbvio que é pior pagar mais caro, mas parecemos não nos importar com isso quando decidimos comprar algo pelo qual não queremos esperar. Ignoramos o simples argumento que a compra à vista é mais econômica que a compra financiada. Financiar ou economizar? Por exemplo, suponhamos que Vinícius, aquele mesmo personagem do capítulo 4, queira comprar uma moto. Depois de avaliar várias opções, encontra uma oferta adequada à sua necessidade.
uma moto com baixa quilometragem e bem conservada, ao custo de 12 mil à vista, ou a 10% de entrada, sendo o valor restante financiado em até 60 meses, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Se ele optar pelo pagamento à vista, seu desembolso total será de 12 mil reais. Mas se ele optar pelo financiamento em 60 prestações, quanto terá pagado ao término desse tempo? A tabela a seguir nos ajuda a responder a essa questão. Leitura da tabela. Coluna 1. Ato, saldo a financiar, valor da prestação, custo total. Linhas informativas. Ato, saldo a financiar, valor da prestação, custo total. Primeira coluna. À vista. Ato, 12 mil reais. Saldo a financiar, 0. Valor da prestação, 0. Custo total, 12 mil reais. Coluna 2. Em 60 meses. Ato, R$ 1.200. Saldo a financiar, R$ 10.800. Valor da prestação, R$ 310,70. Custo total, R$ 19.842. Olhando a curto prazo, o que é mais fácil? Desembolsar 12 mil à vista ou desembolsar R$ 1.200 de entrada mais uma parcela de R$ 310,70? Perceba como a opção do parcelamento é sedutora, se olharmos apenas pela ótica do desembolso imediato, mas precisamos olhar também pela ótica do custo total. O custo total de um parcelamento é muito superior ao custo total de um pagamento à vista, salvo raríssimas exceções. No exemplo que estamos avaliando, parcelar a compra da moto em 60 meses implica em pagar R$ 7.842 a mais por ela. Ao fim de 5 anos de uso, muito provavelmente ela estará bastante depreciada e dificilmente poderá ser passada adiante, sequer por esse valor. Pergunto, se Vinícius, em vez de financiar, resolver economizar o suficiente para poder comprar a moto à vista, quanto tempo ele levaria para juntar o dinheiro? De início sabemos que ele tem R$ 1.200 para dar de entrada. Então ele pode, desde já, depositar esse valor em uma aplicação. Por se tratar de um sonho com horizonte curto, afinal, ele quer comprar a moto assim que conseguir juntar a quantia necessária, vamos trabalhar com uma aplicação conservadora, que remunere, suponhamos, 0,50% ao mês, já subtraídos os impostos e as taxas correspondentes. Consideremos ainda que o valor que ele poderia depositar nessa aplicação seja o mesmo que estaria disposto a desembolsar para pagar as prestações, ou seja, R$ 310,70. Resultado, nessas condições, Vinícius precisaria de 32 meses para alcançar seu objetivo, pouco menos de 3 anos. Esperar quase 3 anos para realizar o sonho de comprar a moto lhe parece muito? Mas o que dizer sobre pagar quase R$ 8.000 a mais por um bem que hoje vale R$ 12.000? O que dizer sobre trabalhar 5 anos para pagar uma dívida que poderia ter sido evitada com 3 anos de economias? Conclusão: pagar à vista custa menos dinheiro e menos tempo que pagar financiado. É claro que os valores aqui utilizados a título de exemplo podem mudar. Pode ser que na época em que você esteja lendo este livro, uma aplicação conservadora esteja remunerando bem menos do que 0,50% ao mês. Se isso for verdade, é bem provável que uma taxa de financiamento esteja também mais baixa, tornando ainda mais atraente a ideia de se endividar para dar lugar ao desejo de consumo imediato. Porém, tenha cuidado, não se iluda. Quem toma emprestado é escravo. Não se coloque nessa condição limitante por escolha própria. Evite a autossabotagem. E se Vinícius fizer o sacrifício de assumir uma parcela maior,
financiando a moto em menos vezes. Afinal, ele, entre aspas, precisa da moto para se locomover. Coloquei entre aspas porque esse é um argumento muito presente na maioria das vezes em que as pessoas querem justificar a necessidade de contrair dívidas. Nessa hora devemos nos fazer a seguinte pergunta: será que o produto que eu quero comprar é de fato tão indispensável assim? Será que o benefício de possuí-lo compensa o custo da dívida que virá com ele? Feita essa reflexão, voltemos ao caso de Vinícius. Ele tem à sua disposição as seguintes opções de parcelamento. Linhas informativas: ato, saldo a financiar, valor da prestação, custo total. Primeira coluna, 12 meses. Ato, R$ 1.200. Saldo a financiar, R$ 10.800. Valor da prestação, R$ 1.021. Custo total, R$ 13.455. Segunda coluna, 24 meses. Ato, R$ 1.200. Saldo a financiar, R$ 10.800. Valor da prestação, R$ 571. Custo total, R$ 14.904. Terceira coluna, 36 meses. Ato, R$ 1.200. Saldo a financiar, R$ 10.800. Valor da prestação, R$ 424. Custo total, R$ 16.454. Quarta coluna, 48 meses. Ato, R$ 1.200. Saldo a financiar, R$ 10.800. Valor da prestação, R$ 352. Custo total, R$ 18.101. Perceba que o alongamento do prazo do financiamento faz cair o valor da parcela mensal, mas, em contrapartida, aumenta o custo total da moto ao final. Faz sentido, pois quanto mais tempo Vinícius levar para pagar, mais tempo a loja terá de aguardar para receber, embora a taxa siga inalterada, 2% ao mês. O tempo que esse capital demora para ser totalmente devolvido é também tempo em que os juros do financiamento ficam rendendo contra quem deve e a favor de quem empresta. Aprenda isto: sempre que você sai de uma loja levando consigo um produto pelo qual ainda não pagou, significa que alguém bancou aquela compra para você, e ele não fará isso de graça. Em algum momento, não importa se dentro de poucos meses ou em prestações a perder de vista, você terá que devolver o dinheiro, corrigido e com juros. Quanto mais alongado for o prazo, mais os juros pesarão no valor total que você pagará ao final. Dito isso, vamos supor que ainda assim Vinícius queira sair da loja já montado em sua moto. Qual alternativa de financiamento seria mais indicada para ele? Bem, se você voltar ao capítulo 4, verá que Vinícius, depois de dizimar, ofertar e doar, tem à disposição R$ 2.371. Desse valor, ele separa R$ 700 para poupar e R$ 1.000 para contribuir com as despesas da casa onde mora com os pais. Sobram então R$ 671 para ele arcar com suas despesas particulares ao longo do mês. Ao olhar para as alternativas de financiamento, Vinícius poderia ser tentado a optar pelo pagamento em 24 vezes, R$ 571. Importa alertar que, neste caso, sobrariam apenas R$ 100 para suas despesas pessoais, incluindo o combustível para abastecer a moto. Seriam, assim, 2 anos vivendo com um orçamento bastante apertado e várias renúncias. Não sair com os amigos, não viajar, não comprar roupas novas nem presentes. A menos que ele resolva compensar o aumento da sua despesa à custa de economizar menos do que R$ 700 por mês, prejudicando diretamente seu eu do futuro, conforme aprendemos no capítulo 5. A propósito, se Vinícius desejar a moto à custa de desfazer por completo o seu alvo de poupar, ele até poderia pagá-la em 12 parcelas, sobrando ainda R$
R$ 350 para usar como bem entendesse. Seu orçamento ficaria assim: saldo disponível, R$ 2.371. Poupança, investimento, R$ 0. Ajuda com as despesas da casa, R$ 1.000. Parcelamento da moto, R$ 1.021. Saldo para usar livremente, R$ 350. Pergunto, valeria a pena? Se estivesse realmente disposto a fazer tamanho sacrifício para comprar a moto, mas em vez de financiar, Vinícius resolvesse economizar R$ 1.021 por mês, em 11 meses ele já teria a quantidade necessária para o pagamento à vista, levando em conta que já tem R$ 1.200 guardados. Pode ser que no decorrer desse tempo ele encontre uma oferta ainda melhor e possa fazer uma boa negociação, já que terá dinheiro para isso. Aliás, essa é mais uma vantagem de quem se esforça para economizar a fim de poder pagar à vista. Ser capaz de negociar a compra de acordo com seus interesses. Quem tem o dinheiro na mão desfruta da possibilidade de barganhar um bom desconto ou vantagem para si, ao contrário daquele que, por não ter o dinheiro, vê-se forçado a aceitar a condição que vier. Por último, lanço a pergunta: entre optar por juntar o dinheiro para comprar à vista ou financiar, que diferença faz se o Vinícius no meio do caminho perder o emprego? Neste caso, ele poderá vender a moto para quitar a dívida. Alguém pode sugerir: sim, é verdade. Pode ser também que a própria moto tenha sido dada em garantia e Vinícius se veja forçado a devolvê-la. Em ambos os cenários, ele ficará sem moto e sem dinheiro. Entenda, por favor, que a dívida não é uma opção vantajosa. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Repita esse provérbio sempre que cogitar se endividar. E quando vier aquela tentação de comprar sem planejamento, siga o conselho do Mestre Jesus. Primeiro, sente-se para ponderar e avaliar o custo. Lucas 14, versículo 28. Pergunte-se: preciso realmente disso? É necessário agora ou posso esperar? Quanto terei de poupar para poder comprar à vista? Já pesquisei e negociei o suficiente? Tenho a melhor oferta? Para usar esse produto, será preciso acrescentar outros custos ao meu orçamento? Quais são e quanto irão afetar o equilíbrio das minhas finanças? Por último, não menos importante, ao adquirir esse bem, estarei fazendo um bom uso do dinheiro que o Senhor me confiou? Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.